Obrigado, padrinho, ao Caritas, pela oportunidade. Obviamente, essa é uma oportunidade para que eu aprenda. São tantos palestrantes, tantos irmãos aqui do Caritas que já há muito tempo compartilham, tem um estudo aprofundado. Eu recém concluí o curso do ESD com excelentes mestres aqui, Luiz Fernando sempre presente, o Jean, o André, o Glauber, o Marcelo. Ah, e escolher o tópico não é fácil, a gente precisa contar, quem sabe, com a inspiração. Então, o critério que eu utilizei foi algo, como é para que eu aprenda, é algo que eu confesso que eu tenho bastante dificuldade. Eu acho que perdoar, o perdão, pedir perdão e perdoar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que botar em prática. Ah, eu lembro muito, o Rui fala para a gente, ele conversou uma vez, que ele sempre precisa fazer um Pai Nosso antes de fazer a verdadeira prece, a verdadeira oração, a verdadeira conversa com Deus. E eu sou a mesma coisa. E eu luto, eu batalho para que minha cabeça não fique girando e eu pense, eu reflita no Pai Nosso, cada momento dele, né? Desde o louvor ao agradecimento e aos pedidos, né? E se nós nos ativermos ao que significa esse trecho, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu entendo que ele é muito profundo, ele é muito sério, eu acho, pelo menos eu, por tanto tempo, a gente muitas vezes profere as palavras e não se atenha ao que elas querem dizer. Então, eu quis trazer aqui uma reflexão, né? Não tem, da minha parte, absolutamente nenhum ensinamento. Quem sou eu para ensinar algo aqui? Eu trouxe para que a gente possa refletir, discutir, se for o caso. Então, é, é, eu começo é, pela própria oração, né? No Pai Nosso a gente tem tudo que nós precisamos para a nossa vida de cristão. Tem louvor, agradecimento e os pedidos, né? Mas a hora que a gente fala esse trecho, o que a gente está pensando, né? Será que a gente percebe, aprofunda o que está por trás daquilo, né? Então, primeiro eu trouxe um pouco, e de maneira relativamente superficial, porque ela foi muito tratada aqui, ela foi muito bem exposta por vários irmãos e colegas aqui do Caritas, ah, em palestras muito boas e que foram a fundo só em pequenos trechos, ou do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já que perdão é algo muito presente nos ensinamentos do Cristo. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, a gente tem a pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta é: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, aqui já é a primeira dica. Não adianta a gente só falar, só pronunciar e não mudar de atitude, não vai adiantar. Não vai nos ajudar na escala da nossa evolução. É preciso refletir, é preciso entender e é preciso buscar ânimo para se permitir perdoar e pedir perdão. Andando um pouquinho mais no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 a gente tem o trecho: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E vários subtrechos, como eu falei, alguns já foram bem vistos aqui, né? O primeiro deles: perdoai para que Deus vos perdoe. E eu vou ler rapidamente aqui. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra nós, contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados.
se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse trecho, principalmente, a gente teve numa das palestras, especificamente, e de novo, vá ter você com o seu irmão, é você com ele, Deus está vendo. Não adianta a gente tratar o perdão, pedir o perdão ou não pedir o perdão como algo que não é verdadeiro, né? A gente tem que se despir do orgulho, que é um dos sentimentos que mais nos afasta, né, da evolução. Mas eu quero evoluir e ir trazendo, porque pode ficar parecendo, e essa é a parte interessante, que a gente está se tratando de uma barganha. É como se a gente estivesse negociando com Deus, né? Eu vou perdoar só para ficar bem, mas se você não tem, lá dentro de você, se não é verdadeiro, você realmente está perdoando? Ou se você está pedindo perdão só por algum outro benefício, para não se prejudicar ainda mais em alguma situação, mas você realmente não está arrependido lá dentro, não adianta nada. Quem você está enganando, tá? Nós estamos enganando a nós mesmos ao fazer esse tipo de procedimento. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houver de pago até o último ceitil. Então, mais uma vez, a quem estamos enganando, a quem queremos enganar? Principalmente porque nós espíritas entendemos, acreditamos, sabemos que são várias as vidas e os nossos perdões envolvem também as vidas passadas, né? Pedir perdão, ser perdoado, resgatar essa dívida, não se restringe à vida atual de todos nós. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltar para oferecer a vossa dádiva. De novo, oração, estamos falando com Deus, mas você está falando com Ele, e o que você está fazendo, na verdade? O que as suas ações têm a ver com as suas palavras, né? O que as nossas ações, o que as minhas ações têm a ver com as minhas palavras, quando eu estou falando, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. E é o que eu vou tentar trazer um pouco essa reflexão mais à frente de um ângulo adicional, né, a todos esses que a gente viu. Essa aqui eu lembro, se eu não me engano, foi o Glauber que fez uma palestra inteira sobre a argueiro e a trave no olho, foi sensacional, e ele é um trecho pequeno, mas quão profundo né? Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E aqui, para quem não estava na apresentação do Glauber, né, argueiro não é uma palavra tão usada, eles mencionam que no original do Allan Kardec, ele falava palha, que era como se fosse uma palha, mas enfim, é a proporção. Você está criticando algo que, inclusive por tamanho, é menor no olho do outro, e você não está vendo o que é maior no seu, né? Começa com aquela proporção, é como ele vai, né? Não julgue. Não julgue porque
o seu telhado é muito mais de vidro, o meu telhado é muito mais de vidro. Então, com que direito eu tenho? Né? E se não for exatamente naquele problema, quantos outros defeitos, falhas, erros, omissões eu não tenho para ser julgado também? Eu posso até estar bem naquele que, né, eu ser um exemplo de pessoa, quem sabe, não, algo que eu estou julgando no outro, mas que direito eu tenho? Tantos outros, é, os fatores, os pecados, né, como até na linguagem até mais católica, quantos erros eu tenho que me redimir, e tenho que ter para com o meu próximo. Então, é simplesmente não se olhar no espelho, né? E culmina com: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houveres julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vós servides com ele. Olha como ele volta para a oração: a mesma medida, né? Perdoai no Senhor a mesma medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E veja bem, o perdão na prece do Pai Nosso, do Cristo ensinando, o Cristo ensinou, né? Ele está dando uma ideia de equanimidade. Eu nem falo, nós não somos iguais, né? Somos pessoas diferentes, somos almas diferentes, em níveis evolutivos diferentes, mas a equanimidade, o tratamento justo, né? Trazer aquele dar a mão, a gente começa a ir até para a parábola do filho pródigo, né? É aquele que precisa saber entender, porque amanhã nós vamos precisar. Então, se a gente não sabe dar a mão àquele que precisa hoje, como é que eu posso querer uma mão estendida amanhã, quando eu precisar? Quando o outro estiver numa situação boa, ou souber, estiver bem com Deus em algo, mas em outros fatores da vida claudicar, né? Então, eu resumo que, no fundo, a gente passa batido, ou pelo menos eu falo por mim, a, a possibilidade de a gente só pronunciar o Pai Nosso, e nesse momento a gente passar batido, para mim, ele é um contrato verbal com Deus. Quando a gente fala: perdoa, Pai, as nossas ofensas assim como nós perdoamos, eu estou aceitando a lei de Deus. Se eu não perdoar, eu não vou reclamar, eu não tenho que pedir algo que eu não soube dar para o outro, né? Então, eu realmente estou sabendo fazer com o outro aquilo que façam comigo? Essa é a pergunta que eu mesmo me faço. E eu tento fugir. Toda vez que eu me flagro no Pai Nosso, escapando e só falando, eu procuro voltar e pensar, e ver, e refletir o que naquele dia, ou naquele momento, naquele intervalo da prece anterior, o que eu realmente fiz nesse sentido, ou deixei de fazer, e assumir e buscar mudar da próxima vez, né? Então, será que a gente realmente aceita o contrato? Será que, ao proferirmos o Pai Nosso, a gente está consciente desse contrato? Será que a gente não fala da boca para fora, mas no fundo fica o rancor? Fica o rancor, a gente fala, não, eu te perdoo, né? Mas se você perdoa e vira as costas e continua no pensamento reclamando da pessoa, você realmente perdoou? A gente realmente perdoou ao fazer isso? Será que às vezes, inclusive, a gente não diz que perdoou, mas não estamos carregando um sentimento até de superioridade, né? Para você espezinhar sobre ele: tá vendo, você errou. Como eu sou grande, nobre, magnânimo, eu vou te perdoar. Mas, de novo, no fundo está lá no nosso íntimo o rancor, a não concordância, a birra, o desprezo. Não estamos seguindo o contrato. Será que a gente não inverte a lógica, inclusive, condicionando o perdão a partir do próximo e não a partir de nós? Ah, mas ele não me perdoou. Quando eu precisei, quando eu pedi misericórdia ao meu irmão, ele me deu de lado. Então você está condicionado, a gente está condicionado ao outro
Eu estava comentando com a minha esposa outro dia, tem a ver com perdão e tem a ver até com gratidão, mas é como a gente às vezes carrega muito, e eu, pelo menos da minha parte, assumo, carrega essa condicional, né? A gente usa muito o trânsito porque nós mudamos muito no trânsito, né? E às vezes eu separo o carro, breco o carro, deixo uma pessoa passar, a pessoa nem olha, nem liga, não agradece. E eu falo assim, pô, que legal, hein? Nem agradeceu. Mas espera aí, eu deixei ela passar porque é o correto, porque eu entendo que ser generoso é um ato correto, ou eu deixei porque eu estou esperando um obrigado? Essa é uma crítica que eu faço a mim mesmo. E eu acredito que a gente passa por situações assim. Né? A gente acha que está lá sendo magnânimo, sendo nobre, passando, fazendo, perdoando, mas na hora que a gente condiciona, não, mas espera aí, ele não fez para mim, por que que eu tenho que fazer para ele agora? Mas você vai fazer por você? Não tem que ser voluntário? Não tem que ser incondicional? E é nesse ponto que eu quero trazer sobre essa incondicionalidade, sobre essa voluntariedade, sobre não depender de mais nada para pedir perdão, para dar o perdão, né? Então, se a ação vale mais do que a palavra, analisemos a palavra perdoar, não somente a palavra, o substantivo perdão, né? A palavra perdoar. Então, etimologicamente, a palavra perdoar vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas se de redimir em relação a algo de errado. Perdoar é a ação humana de livrar alguém de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. É um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. A gente volta lá atrás. Rancor, raiva. Quer dizer, se você não tirou a raiva ou o rancor, você não perdoou. E aí eu trago essa perspectiva adicional. Eu lembro de uma apresentação do Alberto, que ele trouxe um pouco de física quântica, então eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, a minha formação relacionada à química, né? E algo que eu ouvi uma vez, isso não, eu não tirei do nada, não me toquei do nada, mas quando eu ouvi uma vez, eu falei, caramba, é isso mesmo, né? Na química, a gente tem a classificação de certos ânions pelo tamanho, de acordo com o tamanho, do menor para o maior. Então, por exemplo, aqui a gente tem o hipoclorito. Você vai aumentando a valência dele, né, do sal, para clorito, depois você sobe mais um para clorato, e o maior possível é o perclorato. Outro exemplo aqui, o sal de oxigênio com iodo, o ânion, o hipoiodito, sobe para o iodito, o iodato e o periodato. O maior possível é o com prefixo per. E veja que ele está presente na língua portuguesa. Você pode seguir uma pessoa, mas se você perseguir uma pessoa, é muito mais forte, é muito mais contundente, é o cúmulo do seguir. Você pode ter feito alguma coisa, mas perfeito. Você não pode ter feito nada melhor do que o perfeito. Então, por analogia, perdoar é o máximo que a gente pode doar a alguém. É voluntário, é sem esperar por troca, é entregue, é uma oferta, é doado ao máximo. Então, não é uma negociação. Ao proferir essas palavras, a gente está assinando um contrato, e para que a gente entenda, nós mesmos, se a gente realmente perdoou, é quando a gente entregou sem esperar nada em troca. Sai do fundo do coração, sai do fundo da alma mesmo. E aí, eu trago essas palavras do Chico, inclusive, essa é outra parte que me toca muito, que eu assumo e confesso que pelejo bastante, que também é perdoar a si mesmo.
Então, quando a gente perdoa, quando a gente pede perdão, quando a gente permite o perdão, o perdão a si mesmo, a gente está aceitando deixar no passado as coisas. Se eu me perdoo, eu não fico dando volta, fico, puxa, eu não devia ter feito isso. Já foi. Começa de novo. Tenta agora, vai lá então e pede perdão, mas tem que ser verdadeiro, tem que ser espontâneo, né? Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A reflexão que eu quero deixar, começa comigo, é que eu preciso aprender a pedir perdão. Deixar para trás. Me perdoar do erro que eu cometi e entender que eu não tenho mais o que fazer com o que ficou, senão me propor a não fazer de novo e ser sincero quando eu vou ao meu irmão pedir perdão. Eu realmente peço. E quando ele me pede, ao doar o perdão, ao doar, ao perdoar, eu estou permitindo a ele também fazer um novo fim. Não ficar carregando aquela culpa ad eterno. Era essa a reflexão que eu queria trazer aqui para todos hoje.